Olá, amados líderes. Desejo do meu coração é que a graça e a paz do Senhor encontre lugar no seu coração. Nós vamos refletir hoje sobre o sermão que foi pregado domingo no culto das 19 horas. Eu preguei esse sermão e em rápidas palavras nós veremos aquilo que você vai poder aplicar aí na sua célula. Antes faremos a leitura do texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, que diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém Efrata, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aí o título da mensagem é Reações ao Nascimento de Jesus. A introdução está assim: estamos em época de celebrarmos o Natal. Somos levados, diante desse fato, a refletir sobre como temos reagido acerca do nascimento de Jesus. O povo judeu estava carente de esperança e de bons líderes. Havia oportunistas, aproveitando o momento para emplacar a sua propaganda política, partidária e até religiosa. Em todo o território de Israel e o território romano da época, havia a expectativa do nascimento de uma criança que seria o Messias. Os magos, que eram estudiosos da astrologia, saíram do Oriente, provavelmente da Pérsia, e seguiram uma estrela até Belém, onde encontraram o menino Jesus. É sobre isso que nós falaremos nesse estudo. Então veja bem, como nós temos reagido ao nascimento de Jesus. Nós vamos refletir sobre alguns personagens do texto e vamos ver qual foi a reação que eles tiveram ao saber do nascimento de Jesus. E é interessante nós percebermos que havia uma perspectiva mundial da chegada de um Messias, porque os judeus tinham as profecias bíblicas. Nós não temos a fonte, mas nós temos aqui esses magos, esses sábios do Oriente, que saíram possivelmente da Pérsia e vieram até o território judeu em Israel procurando o menino. Então havia uma expectativa, porque o mundo estava vivendo debaixo da opressão dos líderes. E aí nós vemos a primeira questão que está assim: ficaram alarmados. Quem ficou alarmado? Lá no versículo 3, diz que Herodes ficou alarmado e toda a Jerusalém com a notícia da chegada de um Messias, de um rei, de um novo rei. Então, Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmados, reagiram com medo de perder o poder para o rei dos judeus, por isso ficaram atemorizados. A exemplo deles, muitos hoje querem as bênçãos do Messias, mas não o Messias em si, pois para segui-lo é preciso negar a si mesmo. No seu convívio, então essa é a pergunta,
você tem visto pessoas com medo de assumir relacionamento com Cristo? Como você pode ajudá-las? E não são raras as vezes que a gente vê pessoas que têm dificuldade de se posicionar, de ter um relacionamento com Cristo, de dizer, eu sou crente em Jesus. Ficam divididas entre dois caminhos. Como você pode ajudá-las? Eu creio que ao lançar essa questão para o grupo, serão as mais diversas as respostas. Mas nós, como cristãos, nós podemos tentar esclarecer as dúvidas dessa pessoa. Quem sabe marcar um dia, pedir para ela colocar, pontuar, aí você responde, anota no papel, marca um dia para conversar com ela e aclarar o que a Bíblia diz sobre as dúvidas dela de tomar um posicionamento com Cristo. Quem sabe você pode fazer uma campanha de oração. Durante uma semana, olha, todos os dias eu vou passar na sua casa, ou a gente pode marcar um horário em comum, às 18h30, para nós termos uma campanha de oração para Deus trazer clareza sobre essa situação. Se você tiver dificuldade de aclarar, traga na noite da libertação, porque essa pessoa vai começar a ser ministrada no plano de salvação já na primeira etapa. Então nós podemos ser esses canais de bênçãos para ajudar as pessoas a terem um relacionamento com Jesus, não só por conta das bênçãos, mas por quem Ele é, o Filho do Deus vivo, o Cristo que haveria de vir. A segunda questão está assim: desprezaram as Escrituras. Então, a primeira reação que nós tivemos aqui foi de Herodes e o povo de Jerusalém. Mas nesse segundo item, qual foi a reação de outros personagens do texto? A saber aqui os principais sacerdotes e os escribas. Não é? Então a questão está assim: os principais sacerdotes e escribas tinham muito conhecimento, possuíam habilidades acadêmicas para interpretarem a lei nos seus mínimos detalhes, mas não reagiram tomando a decisão de ir até onde estava o menino Jesus. Como você vê pessoas que têm muito conhecimento bíblico, mas não têm obediência à palavra de Deus? Eles estavam na expectativa de um Messias. Então, o rei Herodes falou, veja na palavra como é. O que se fala da vinda do Messias? E aí, eles leram a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz, e tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti vai sair aquele que vai governar Israel. Ou seja, olha, a profecia está dizendo que é assim mesmo, ó, ele vai nascer lá em Belém. Na expectativa que eles estavam da chegada do Messias, deveria todo mundo ir para ter o seu encontro com o Messias. Mas o medo de perderem o poder os impediu de ir. Eles valorizaram mais aquele momento, né, o reconhecimento da sua posição, do que, na verdade, eles quiseram um relacionamento com Cristo. Então, eu creio que muitas pessoas são assim, como os escribas. Têm facilidade de manusear a Bíblia, conhecem muitos textos bíblicos, mas quando você olha para a vida, não tem prática. E aí está aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, quando Tiago diz o seguinte, olha, vocês não devem ser apenas ouvintes da palavra, vocês devem ser praticantes. Porque às vezes a pessoa tem muita teoria, mas não tem prática. Imagina se um engenheiro civil projetar um prédio, mas aí a construtora fala assim, olha, eu não vou obedecer aquilo que foi planejado na teoria, não. Nós vamos colocar aqui menos sapata, menos vigas, menos pilares. Eu não entraria nesse prédio, porque a teoria está diferente da prática. Quando teoria e prática estão diferentes, uma das duas não está correta. E nesse caso, nós sabemos que a palavra de Deus ela é inerrante. Então, o ideal é que nós nos tornemos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. O texto vai dizer que é como uma pessoa que se olha no espelho e quando sai dali já não se lembra mais da sua aparência. Então nós devemos ser operosos praticantes da palavra. E esse é o nosso desafio no dia a dia. Aquilo que nós temos sido instruídos, nós praticarmos. Bem, e nós temos então a terceira questão, que fala da reação dos magos, dos sábios do Oriente. É um profundo sentimento de adoração. Olha a reação deles. Ao contrário dos demais, eles agora querem adorar
o menino Jesus. Ao contrário dos personagens anteriores, os sábios do Oriente reagiram ao nascimento de Jesus com adoração. Eles saíram da sua terra, viajaram por longa distância, romperam os riscos do deserto e levaram seus ricos presentes até o menino Jesus. Qual é o melhor presente que você pode oferecer hoje ao menino Jesus? Quais os obstáculos que você precisa romper? Aqueles sábios do Oriente, eu imagino que quando eles falaram que eles iam seguir aquela estrela e que encontrariam o Messias, possivelmente os amigos deles devem ter falado que eles estavam loucos. O que é isso? Quem sabe vocês chegam lá e encontram esse bebê, e se esse bebê não for o Messias tão esperado? Vocês estão gastando o dinheiro de vocês nessa viagem, vocês compraram ricos presentes, vocês estão loucos. Como muitas vezes algumas pessoas falam assim, agora você virou beato, tudo para você esse negócio de igreja, de Bíblia, você não faz outra coisa. Bem, a quem nós queremos agradar? A Deus ou as pessoas que estão próximas a nós? Eu creio que a grande reflexão aqui é de qual é o melhor presente que eu e você podemos entregar ao menino que nasceu. O melhor presente é a nossa própria vida. É a nossa vida para servir a Ele em tudo que fazemos, seja no nosso trabalho, que nós possamos agir como Cristo agiria lá, seja na nossa forma de falar como Cristo falaria, nos nossos relacionamentos, no local de trabalho, na escola, não importa, onde nós estivermos, como Cristo agiria se Ele estivesse no nosso lugar. E aí, quando nós agimos assim, nós estamos adorando a Ele. Por que nós estamos adorando a Ele? Porque nós estamos tornando Cristo conhecido através dos seus atributos presentes na nossa vida. E é claro que nós podemos adorá-lo das mais diversas formas, com a nossa vida, com os nossos cânticos, com os nossos momentos de adoração, engrandecendo o nome dEle, mas o melhor presente é a sua vida no altar do Senhor, o seu coração entregue ao domínio e controle da majestade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é isso que nós colocamos aqui na conclusão. Apesar dos desertos, das dificuldades, dos riscos e do desconhecido, os sábios do Oriente viram naquele momento uma oportunidade para se entregarem ao menino Deus em adoração. Neste momento, nós também temos a oportunidade de entregar a nossa vida ao domínio e controle do Rei dos Reis. Vamos, como os magos fizeram, enfrentar os desertos da vida e entregar os nossos presentes ao Salvador. Não mais ouro, incenso e mirra, pois o melhor presente que podemos dar a Ele é o nosso coração, a nossa vida no altar do Senhor. E para sempre será Natal na presença do verdadeiro Messias. Que Ele abençoe a sua reunião de célula, que seja um momento tremendo da manifestação do Espírito do Cristo que veio, nasceu, tornou-se um de nós, morreu, pagou o preço da nossa redenção, ressuscitou e abriu um novo e vivo caminho, pois só assim poderíamos ganhar o caminho aos céus. Ele é para sempre Natal.